Mas tratando um pouquinho agora das articulações políticas que acontecem ou da necessidade de maior articulação, depois das derrotas na sessão ali de vetos no Congresso Nacional, o governo admite não ter uma base contra essa pauta de costumes. Então, o André Anelli vai chegar agora ao vivo para trazer mais informações para a gente. Opa, estava o Randolfo Rodrigues ali, agora apareceu o André Anelli. O Anelli, como que o presidente sumiu? O André Anelli voltou. Como é que o presidente pretende melhorar essa articulação? Conta aí para a gente, bem-vindo. Com muitas reuniões e muita conversa, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula se reuniu ontem com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e também os 3 líderes do governo, do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, da Câmara dos Deputados, José Guimarães, e do Senado, Jacques Wagner. Nessa reunião, Lula teria admitido que o governo não tem base de apoio suficiente para conseguir vitórias em pautas consideradas de costume, como é o caso, mais recentemente, da saidinha dos presos, que era defendida pelo presidente Lula, mas que foi revertida com relativa facilidade pelo Congresso Nacional. Os principais partidos que integram a base aliada votaram pela derrubada do veto que dava o direito aos presos. Nem o próprio PT apoiou totalmente essa pauta. O senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, ele foi o único parlamentar do Partido dos Trabalhadores que votou contra a medida por não considerar razoável o direito da saidinha e também por avaliar que o benefício passa a sensação de impunidade às famílias das vítimas. Na reunião de ontem, com o ministro Padilha e com líderes do governo, o presidente Lula admitiu a derrota em relação a essa pauta, mas o senador Randolfo Rodrigues, logo depois, deu uma declaração afirmando que o governo vai passar a fazer reuniões periódicas para melhorar a articulação no Congresso. Fizemos esse balanço, deliberamos, inclusive, uma dinâmica de encontros que vamos passar a ter semanalmente. O núcleo político do governo, o ministro Padilha, além de mim, os líderes Wagner e o líder José Guimarães, conversando com o presidente quais ministros forem necessários serem chamados. Nós só fizemos o ajuste em relação a essa dinâmica. Randolfo Rodrigues também tem descartado publicamente a possibilidade de o governo judicializar a pauta da saidinha, ou seja, seria então um assunto já superado pelo governo. Na avaliação do senador, o presidente Lula entende que o resultado precisa ser respeitado, já que havia sido votado antes no Congresso e teve o veto derrubado depois pelos próprios parlamentares. Mesmo assim, alguns líderes defendem que Lula faça cobranças aos ministros cujos partidos não votaram com o governo. Nesse pacote estariam pelo menos o MDB, o União Brasil, o PSD e o Republicanos. Esse último partido, inclusive, já havia anunciado no ano passado que poderia divergir do governo em pautas de costume. Esse anúncio foi feito, a gente relembra, na entrada do ministro Silvio Costa Filho na pasta de Portos e Aeroportos. O líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães, defendeu abertamente essa semana uma reforma ministerial, mas essas mudanças, pelo menos por enquanto, não estão ainda no radar do presidente Lula e o presidente Lula deve seguir com os mesmos ministros. Então, a avaliação é que as pautas econômicas seguem sendo apoiadas pelos congressistas com a ajuda justamente dos partidos da base aliada, partidos esses que têm então os ministros ali no primeiro escalão do governo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. A gente vai se falando ao longo da edição do 3 em 1. Ô, Jackson Vasconcelos, você entende que essa questão de entregar cargos, dar ministérios, primeiro escalão, já está obsoleta na governabilidade aqui do país? Porque a gente percebe, né? O presidente da República criou um monte de ministérios novos, são 38 ministérios, entregou para um monte de gente de partidos ali do Centrão e nessas votações importantes, isso não tem feito diferença nenhuma. Foi por uma razão que é positiva para o Brasil e negativa para o presidente. Ou seja, o Congresso Nacional começa a ficar mais ligado às pautas que interessam a sociedade brasileira. Essa é a questão. Por que eles não votam com o governo nessas pautas? Porque eles não têm coragem de encarar o eleitor. O eleitor já decidiu para que lado vai.
Então não adianta mexer em ministério, não adianta nada. Ele vai fazendo esses exercícios, porque hoje essa coisa já não funciona. Houve uma época que isso funcionava bem. Era uma época em que o político só se fazia presente na sociedade no momento da campanha, da eleição. O sujeito era político na hora que ele escolhia ser. Ele dizia assim, eu vou a um aniversário, então eu vou como político. Eu vou a um casamento, eu vou como político. Hoje não. Hoje ele é visível 24 horas no dia. Então a memória não desaparece até a eleição. Esse fato que contraria o governo e contraria o presidente, os ministros dele, é um fato que ajuda muito o país, porque mostra que, finalmente, a sociedade está tendo capacidade de fazer pressão sobre o Congresso e conseguir arrancar do Congresso aquilo que ela, a sociedade, quer e pretende. Exatamente. Agora, eu quero trazer uma questão interessante, né? Porque está havendo uma cobrança por parte dos integrantes do PT, dos ministros petistas, para que o presidente da República aumente a argumentação com aqueles do primeiro escalão que pertencem aos outros partidos que seriam ou que o presidente gostaria que fossem da sua base aliada. Porque na hora de entregar, de fato, a contrapartida, esses partidos não estão fazendo ali ou operando o voto que é esperado por essa base, né, Nelson? Sim, mas daí a gente precisa se lembrar do seguinte, por que os partidos de centro e até alguns de oposição aceitam entrar na base do governo? Aceitam um ministério, aceitam, enfim, se aliarem à base governista? Pelo seguinte motivo, porque eles querem ganhar a próxima eleição. É para ele ter mais acesso a emendas parlamentares, a recursos de um ministério ou de uma comissão ou qualquer outra fatia que venha do orçamento público para mandar para sua base e, com isso, garantir novamente a cadeira no Legislativo na próxima eleição. E por que é que eles não votam com o governo em pautas de costume? Pelo mesmo motivo, porque seria anular a possibilidade de ganhar o mesmo voto na sua base. Então, um cara que se diz opositor ou de um partido de centro que não se compromete com pautas progressistas contra, por exemplo, a ideia da saída temporária, um exemplo, né? Essas pautas impopulares, ele não vai dar a cara dele para a sua base falando eu sou contra um projeto que a maior parte da população gostaria de ter. Por quê? Porque ele quer continuar no poder. Pelo mesmo motivo que ele aceita estar na base do governo, é pelo mesmo motivo que ele vota contra o governo em pautas de costume. Porque eles não estão lá para serem representantes do seu povo, eles estão lá para garantirem sempre a próxima eleição e, com isso, garantirem poder e garantirem verbas para os seus partidos, para os seus caciques, líderes partidários e, enfim, e se perpetuar na cadeira do Legislativo. Nelson, deixa eu só colocar aqui uma curiosidade, é um assunto que é a curiosidade. Francisco Dornelles tinha sido escolhido ministro do Trabalho depois de ter sido ministro da Fazenda e da Indústria e Comércio. E eu tive com ele, lá na Fundação Getúlio Vargas, sentei com ele e fiz uma pergunta simples. Disse assim, ministro, aceitar o Ministério do Trabalho, depois de ter sido ministro da Indústria e Comércio e ministro da Fazenda, ele virou para mim e disse assim, Jackson, quando eu chego no interior, a palavra ministro vale mais que deputado. Então, para mim, isso é muito importante. Então, por isso é que é importante ser ministro, dizia o Dornelles. É uma curiosidade, mostra que o movimento em torno dessas cadeiras do Ministério funcionam muito no sentido de representatividade para o eleitor também. Sim, interessante esse seu exemplo, Jackson. Eu vou aproveitar e justamente usá-lo para questionar o Piperno aqui se o governo está precisando entender, então, que esses movimentos mudaram, principalmente um presidente da República que lá atrás já usou isso de uma maneira mais eficaz para a governabilidade, que percebe hoje que o negócio está desandando, Fábio Piperno. O presidente entende isso muito melhor do que seus péssimos conselheiros. A gente vê, por exemplo, o Randolph e uma série de deputados agora mesmo, né? Enfim, esse VT que a gente viu, em algum momento aparece lá, por que pessoas próximas ao presidente sugerem não sei o quê. Não, essas pessoas estão dissociadas da realidade. As pautas de costume são batalhas perdidas e aí eles acabam esticando a corda e esse negócio acaba ficando no noticiário meses e meses e meses, resultando em sucessivos desgastes. Eles têm que entender o seguinte, o governo compôs uma base que é uma base que em muitos momentos tem sim votado
a favor das pautas econômicas que o governo leva para o Congresso. Então, essa turma aprovou, por exemplo, a questão das bets, da taxação de fundos, a reforma tributária, que o governo tinha todo o interesse nisso, e outras tantas. E esses mesmos deputados, muitos dos quais de partidos da base, votaram sempre contra o governo, por exemplo, em assuntos que o Congresso já havia decidido, e o governo tentou um terceiro turno e, obviamente, perdeu. E nessas pautas de costumes. E vai perder de goleada em todas. Então, você pega, por exemplo, estava olhando o União Brasil. União Brasil agora, nessa votação da saidinha, deu 1 voto para o governo e 50 e tantos contra. Sim. Mas o mesmo União Brasil, em várias pautas econômicas, deu mais votos em favor do governo do que contra. Então, esses líderes fajutos que o governo tem, que parece que não entendem nada de política e também das preferências populares aí, eles têm que acordar para isso. Então o governo escolheu mal os seus líderes. Eu quero aproveitar que você tocou nesse ponto, porque era justamente isso que eu iria jogar para você, Gustavo Segré, para falar um pouquinho sobre o senador Randolfo Rodrigues, que tem sido criticado nos bastidores, porque o papel desses líderes é sentir também a temperatura e entender quais são as contas ali quando há votações importantes como esta, né? Ou seja, a gente vai perder, mas a gente vai perder de tanto, então a gente consegue negociar aqui, nesse grupo aqui a gente tem um pouco mais de abertura, dá para tentar ganhar este grupo aqui esquece, já é voto perdido. E, segundo as informações ali de auxiliares, houve um erro muito grande na conta do senador e de outros líderes no Congresso sobre essas votações que levaram às derrotas aí ou derrubadas de veto do presidente da República. Você concorda com o Piperno de que esses líderes precisam calibrar melhor a sua articulação e principalmente a sua atuação diante nessa ponte que o governo quer fazer com esses grupos que são da base aliada bem, entre aspas, ou Gustavo Segré? Eu concordo sim com o Piperno, mas eu acho que o timing do presidente está sendo diferente do timing da sociedade. E me chama a atenção porque o presidente é uma pessoa que tem essa sensibilidade, pelo menos tinha essa sensibilidade. A sensação que eu tenho quando ele coloca esse tipo de pautas é que ele está governando para os eleitores do PT. Só, para aqueles que colocaram 66 deputados sobre 513 possíveis, e não para a sociedade que inclui não apenas o eleitor do PT, sino aquele eleitor que pode ser um eleitor daqueles que conformam a base aliada, mas que em algumas pautas possam estar de acordo e em outras não. Esses 3 vetos que o governo perdeu de lavada, a gente está dando muita atenção à saidinha, claro. Por quê? Porque tem uma repercussão social. O veto que foi mantido do ex-presidente Bolsonaro, que permitia essa questão de criticar para que muitas pessoas vinculadas ao governo e ao judiciário estimam que isso pode ser considerado fake news. Mostraram que representantes do povo não estavam de acordo com isso. E a outra foi o veto que mantém, ou que evita, que o governo possa gastar recurso público para questões que são identitárias, que são de gênero. E isso mostra que a sociedade não quer essa pauta. Por que o governo insiste? Então a pergunta é, no caso do veto, não tem como discutir, porque era uma pauta que o Congresso tinha que dar, ou mantinha ou derrubava. Sim. Ok, mas os líderes deveriam preservar o governo e preservar a figura do presidente em tirar da pauta, quando for uma legislação, e não a derrubada do veto especificamente, para que não tenha mais derrotas. Porque concordo com o Piperno, essa questão de pautas econômicas, grande parte do que é a base aliada e parte da oposição aprovou. Mas naquele momento tinha emendas soltando, mas que era dinheiro que não terminava mais. E era no primeiro ano em que os acordos e os cargos otorgados poderiam fazer uma base aliada que não parece com uma boa estrutura. Dá a sensação de que era meio de madeira, não tinha cimento. Em qualquer momento caía. E agora estamos chegando praticamente, depois de alguns meses, um pouquinho depois das eleições, no segundo ano, a metade do governo. Para mim já tinha que ter uma reforma ministerial. Tem muitos ministros que não estão aportando absolutamente nada e que a única explicação era trazia votos para as pautas do governo. Não está mostrando isso a realidade. O governo me parece que está meio lento e o presidente ou está cansado ou está perdendo o feeling
de enxergar o que a sociedade está querendo. Por isso, as pesquisas de opinião estão dando tão mal para o governo.